Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 76 da nossa jornada, dia 17 de março, e seguindo o nosso cronograma, os textos são Êxodo 28, João 7, Provérbios 4 e Gálatas 3. Mais uma vez, quero relembrar o objetivo desse projeto. É uma jornada de leitura da Bíblia em um ano, e o meu papel é facilitar a sua jornada. Todos os dias, caminhamos por diferentes textos da palavra, não apenas para ler, mas para entender e viver aquilo que Deus nos ensina. Mas isso não substitui a sua leitura e o seu tempo a sós com o nosso Deus. Portanto, prepare o seu coração e o seu secreto e receba segredos dos céus. E sem mais delongas, Êxodo capítulo 28. Deus continua organizando o funcionamento do tabernáculo e agora ele estabelece as vestes dos sacerdotes. O texto diz que essas roupas deveriam ser feitas para a glória e beleza. Não eram roupas comuns, elas representavam a santidade e a dignidade do serviço diante de Deus. Principalmente as vestes de Arão, Deus manda fazer várias peças. A estola, o peitoral, a túnica, a mitra, o cinto. Algo muito interessante aparece nas pedras que ficavam na estola e no peitoral do sumo sacerdote. Nas ombreiras haviam 2 pedras com os nomes das tribos de Israel. E no peitoral havia 12 pedras, cada uma representando uma tribo. O sacerdote, ele entrava diante de Deus carregando o povo sobre os ombros e sobre o coração. Outro detalhe curioso era que sininhos de ouro eram colocados na veste. O som dos sinos indicava que o sacerdote estava ministrando diante do Senhor. Isso reforça a seriedade e a santidade daquele serviço. Também havia uma lâmina de ouro na testa escrito Santidade ao Senhor. Servir a Deus não é algo comum ou superficial. Deus se importa com santidade, reverência e dedicação. E para finalizar, em Cristo hoje temos um sumo sacerdote perfeito que intercede por nós diante de Deus. Partindo para João, capítulo 7. Acontece durante a festa dos tabernáculos, que é o que nós estamos vendo que está sendo construída agora em Êxodo. Uma das grandes festas judaicas que celebrava a provisão de Deus no deserto. E Jesus não queria andar pela Judeia porque os líderes procuravam matá-lo. A oposição contra ele estava crescendo. O texto diz que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Eles dizem para Jesus ir para Jerusalém e se mostrar publicamente. É como se eles dissessem: se você realmente faz essas coisas, então mostre para todo mundo. Mesmo não querendo ir no início, depois ele muda de ideia e quando Jesus aparece no templo ensinando, o povo fica dividido. Alguns diziam: ele é bom, outros: ele engana o povo. Até nos dias de hoje, Jesus sempre gera essa discussão. Em um momento importante, Jesus diz: não julguem segundo a aparência, mas julguem com justiça. Os líderes religiosos estavam indignados porque Jesus havia curado no sábado. Mas Jesus mostra a incoerência deles. Se certas práticas da lei eram permitidas no sábado, por que curar alguém seria errado? Alguns começam a se perguntar: será que ele é o Cristo? Mas outros rejeitam porque pensavam saber de onde ele vinha. Eles acreditavam que o Messias apareceria de maneira misteriosa, sem origem conhecida. O que eles não percebiam era que Jesus realmente vinha do Pai. Em determinado momento, tentam prender Jesus, mas o texto diz que ninguém conseguiu tocá-lo, porque a sua hora ainda não havia chegado.
João deixa claro que a vida de Jesus não estava nas mãos dos homens, mas no plano soberano de Deus. No último dia da festa, Jesus se levanta e diz: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba." Na festa dos tabernáculos havia uma cerimônia em que a água era derramada no templo, lembrando a provisão de Deus no deserto. E é nesse momento que Jesus declara que Ele é a verdadeira fonte. João explica que isso apontava para o Espírito Santo, que seria dado aos que crescem nele. Mais uma vez, o povo se divide. Alguns dizem: "Este é o profeta", outros: "Este é o Cristo", e outros continuam rejeitando. Até os guardas enviados para prendê-lo voltam sem coragem de fazê-lo, dizendo que nunca alguém falou como este homem. João 7 mostra que Jesus sempre provoca uma decisão. Alguns duvidam, alguns discutem, mas alguns creem. E no meio de toda essa confusão, Jesus faz um convite: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba." Partindo agora para Provérbios, capítulo 4, continua trazendo um pai ensinando seu filho sobre o caminho da sabedoria. Salomão diz que está transmitindo ensinamentos que ele mesmo recebeu de seu pai. A sabedoria bíblica é algo que passa de geração em geração. E a ideia central do capítulo é clara: a vida é formada pelas escolhas do caminho que seguimos. Provérbios apresenta sempre dois caminhos, o da sabedoria e o da maldade. Por isso o texto diz: "Se andar por elas, os seus passos não se embaraçarão." A sabedoria traz direção, estabilidade e segurança. Uma das imagens mais bonitas do capítulo aparece aqui. A vereda do justo é como a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. A vida de quem anda com Deus vai clareando com o tempo, mas o caminho dos ímpios é o contrário. É como a escuridão. Eles vivem sem perceber onde estão tropeçando. O capítulo chega então a um versículo muito famoso: "De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida." Na Bíblia, o coração representa o centro da vida interior: pensamentos, desejos, decisões, motivações. Por isso, a vida exterior sempre reflete o que está dentro do coração. A sabedoria bíblica não é apenas conhecimento, é um caminho de vida. E para finalizar o dia de hoje, Gálatas, capítulo 3. Paulo faz um apelo muito forte aos cristãos da Galácia. Alguns estavam começando a acreditar que, além da fé em Cristo, era necessário seguir as obras da lei para serem aceitos por Deus. Por isso, Paulo começa com uma pergunta direta: "Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé?" Ele lembra a experiência deles. Eles receberam o Espírito Santo pela fé em Cristo e não pelo cumprimento da lei. Então Paulo questiona: tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? E aqui é claro, não faz sentido começar a vida cristã pela graça e depois tentar viver pela própria força. Paulo, então, volta ao Antigo Testamento e usa Abraão como exemplo. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Por isso, Paulo afirma: os que têm fé é que são os filhos de Abraão. E eu preciso que você entenda isso. O verdadeiro povo de Deus não é definido pela descendência física, mas pela fé. E ele lembra algo importante, que Deus já havia prometido a Abraão que todas as nações seriam abençoadas nele. Paulo também explica que ninguém pode ser justificado pela lei, porque a lei exige obediência perfeita. Mas ele diz: o justo viverá pela fé. E então apresenta o centro do Evangelho. Cristo nos resgatou da maldição da lei
fazendo-se maldição em nosso lugar. Talvez seja muito complicado para você entender isso de início, mas na cruz, Jesus tomou sobre si aquilo que a lei exigia do pecador. Paulo mostra que a promessa feita a Abraão apontava para um descendente específico, que é Cristo. Todas as promessas de Deus encontram cumprimento em Cristo. Então, para que serve a lei? A lei foi dada por causa das transgressões, até que viesse Cristo. Agora que Cristo veio, a relação com Deus não depende da lei, mas da fé, e eu oro para que você entenda isso. Todos os que creem pela fé são filhos de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo desaparecem as barreiras que separavam as pessoas. Não importa a origem, posição social, cultura, todos são um em Cristo. E se vocês são de Cristo, então são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa de tudo aquilo que foi prometido a Abraão. A vida cristã começa na graça e também continua na graça. Querido Deus, obrigada pela leitura de hoje. Pai, eu oro para que o Senhor abra o entendimento dos seus filhos, que eles possam compreender que hoje o descendente vive em seus corações. Hoje não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e tudo aquilo que foi prometido ao descendente de Davi, ao descendente que é Cristo, também é direito nosso pela fé e não pelas obras. Nos ensine a viver conforme o teu querer, Senhor, conforme a tua vontade. Nos dê sabedoria e entendimento. Nos ensine a te servir, ó Deus, com santidade e reverência, que possamos continuar, ó Deus, agradando o teu coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 77 da nossa jornada.